Fala, meus queridos, belezinha? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Uma vitória do Fluminense, finalmente o Fluminense voltou a vencer, meu pai. Que delícia, 2-1 em cima do Bahia. A gente sofreu ali no finalzinho do jogo. Fomos injustiçados com aquele golzinho do Bahia. O gol do Bahia foi aos 28 minutos do primeiro tempo, quando o Fluminense era melhor. Tinha criado várias oportunidades. Olha só. 1 minuto de jogo, o Lelê perdeu um gol na falha do goleiro Danilo Fernandes, que agarrou pra caramba. O Danilo pegou umas 7 bolas ali, incríveis, até sair machucado. Aos 4, uma cabeçada do Lelê, o Danilo Fernandes também pegou. Aos 9, teve o chute do Marcelo de fora da área, que o Danilo também fez uma grande defesa, o Marcelo ali na meiuca ali. E o Fluminense, que estava desfalcado, né? O Cano foi poupado e o Ganso também, pensando no jogo contra o Sport Cristal. Aquela cobrança, né, que teve, né, do Marcelo, você realmente houve, que do próprio elenco, né, não foi nem do Marcelo, foi do próprio elenco, de rodar, de poupar alguns jogadores, rodar o elenco. Isso aconteceu. Então Cano e Ganso foram poupados, entraram no finalzinho. O Cano chegou, voltou, entrou em campo aos 40 e lá vai pancada, e o Ganso um pouquinho antes. E o Fluminense entrou bem, mesmo com essas duas ausências, entrou bem, começou bem o jogo, criando várias oportunidades, criando um volume de jogo. O Pirani na meiuca, o Lima também, o Martinelli, pelo lado esquerdo, principalmente o lado esquerdo, com o Keno, com o Marcelo ali ajudando muito o Keno, o Arias também fazendo aquele para-brisa, e o Pirani também ali encostando. O Keno fez uma belíssima partida, e o Fluminense assim foi criando oportunidades. Mandando no jogo, com 15 minutos o Pirani chutou para fora. Aos 19, o Bahia, 19 minutos, o Bahia deu o seu primeiro chute a gol com o Cicinho. Aí, aos 24 minutos, teve a chance do Pirani, Danilo Fernandes pegou. E logo em seguida, aos 26, 24, Pirani, e aos 26, Keno. Outra grande defesa do goleiro Danilo Fernandes. Aí o Fluminense, depois de 7 chutes a gol, 6 ou 7 defesas do Danilo Fernandes, o Fluminense foi castigado com o gol do Bahia num lance de contra-ataque. A bola foi esticada para o Kaique. O Kaique entrou nas costas do Samuel Xavier, fez o cruzamento de inversão nas costas do Marcelo, nunca foi um espetacular marcador. Aí o centroavante do Bahia abre o placar com 1-0. Você tá ali na arquibancada, na torcida, assistindo em casa. O Fluminense cria várias chances, várias oportunidades, perde gol pra caramba e é castigado. Coisas do futebol. Quem não faz, leva 1-0 Bahia. E o Fluminense tenta entender a situação aí, dá aquele balde de água fria na torcida e nos jogadores também. Mas aí, 1-0 Bahia, o que aconteceu depois disso? Aos 32, o Kaique chutou para fora, perdeu uma oportunidade. E aos 37 minutos, o Nino faz uma entrada por trás, recebe o terceiro cartão amarelo, o VAR chama o árbitro, o Sávio Pereira Sampaio vai até o VAR, tira o cartão amarelo e dá o cartão vermelho pro Nino, o Nino é expulso. Aí, porra, o Fluminense começa bem, criando várias chances, jogando um bom futebol que a gente não via há um bom tempo. Recebe o castigo de um contra-ataque, o gol do Bahia, Bahia 1-0. E aos 37, o seu zagueiro e capitão é expulso, um jogador a menos. Aí que o Eduardo Barros faz? Pega o Martinelli na posição de volante e traz para a zaga. Ele não muda nada, não substitui, não coloca o Felipe Andrade, nem o Kaique Almeida, que estavam no banco de reserva, eram os únicos zagueiros que estavam no banco. Ele faz aquela movimentação que ele costumava fazer com o André, que é trazer o volante para a posição de zagueiro, e foi isso que ele fez. O Martinelli praticamente jogou o jogo todo a partir dos 37 minutos do primeiro tempo como zagueiro e foi muito bem, não comprometeu por ali. Então foi essa a movimentação do Eduardo Barros. Mas com essa movimentação do Martinelli mais atrás, recuado, tirou a força do meio de campo do Fluminense, esse volume e essas chances criadas pelo Fluminense diminuíram. E o Bahia sempre apostando no contra-ataque e na velocidade. Aí, a partir daí, da expulsão do Nino, o Fluminense não criou nada de importante. Aí vamos para o intervalo do jogo. O Fluminense com um jogador a menos, o Fluminense precisando entender a situação que se encontrava no jogo, precisando botar a cabeça no lugar. E o segundo tempo começa praticamente como o primeiro tempo começou. O Fluminense criando várias oportunidades, mesmo com um jogador a menos. O segundo tempo do Fluminense foi até melhor do que o primeiro tempo. Principalmente no início.
Depois o Fluminense tomou um sufoco do Bahia ali, mas era bem entendido por causa das movimentações que o técnico, se eu não me engano, é português também, da equipe baiana, e colocou o Danielzinho. Lembra do Danielzinho ali no meio de campo? Ele começou a criar volume de jogo, criar jogadas, fazer enfiada de bola, bom jogador. Aí o Bahia cresceu no finalzinho do jogo, o Fluminense foi se livrando das situações, o Fábio começou a catar tudo, o Fábio nem sabia que o Fábio estava em campo. Mas no finalzinho do jogo, o Fábio se disse, ó, tô aqui, tô presente, vou salvar e vou garantir os 3 pontos. Fez 2 grandíssimas defesas no final do jogo. Aí começou o segundo tempo, o Fluminense começou como iniciou o primeiro, criando várias oportunidades, mas diferente do primeiro tempo, o Fluminense fez os seus gols. Vamos lá, pro segundo tempo. 3 minutos de jogo. Diz o segundo tempo. Gol do Lelê de cabeça. 1-1. Lelê empata o jogo. Aos 7 minutos, tabela entre Keno e Pirani. Belíssima tabela. Keno deixa o Pirani na cara do gol. Pirani bate cruzado. Gol do Fluminense. O Fluminense vira o jogo. 2-1 Fluminense em 7 minutos do segundo tempo. Aí a marcação alta do Fluminense. O Fluminense começa a marcar alto. Marcelo é substituído aos 18 minutos. O Marcelo sai, claro, para poupar para o jogo contra o Sport Cristal. Mas até ali o Marcelo fez uma boa partida, participou bastante, bateu falta, fez cruzamento, tentou criar também algumas coisas ali pelo lado esquerdo e ajudou bastante o Keno também por aquele lado. Aí entrou o zagueiro Felipe Andrade. Eu pensei, pô, o Felipe Andrade vai jogar na zaga, vai puxar o Martinelli para a lateral esquerda. Não, o Felipe Andrade chegou no lugar do Marcelo e foi ocupar a posição dele ali na lateral esquerda. Novamente o Felipe Andrade improvisado por ali, porque não tinha lateral esquerdo no banco de reserva. O Jeff Teck foi tanto elogiado que se ele ganharia uma oportunidade, acabou ficando fora dos relacionados. Então vamos de Felipe Andrade improvisado ali pelo lado esquerdo, e o Felipe Andrade não comprometeu. Tá até bom de bola esse zagueiro, hein? Improvisado pelo lado esquerdo, o segundo jogo dele improvisado como lateral, e foi bem. Aos 24 minutos, o Fluminense baixa a guarda, o ritmo do jogo, e só vai na boa. Aí é a vez do Fluminense ir no contra-ataque. O Bahia começa a criar volume de jogo, empurrando para buscar o gol do empate. Uma virada no início do segundo tempo, estava buscando o empate. O Bahia teve mais volume de jogo que o Fluminense. Aos 26 do Fluminense, o Keno tem uma oportunidade de chutar para fora. Aos 31, o Flu fica muito atrás. Aos 31 minutos, a partir dos 30 minutos, o Fluminense dá praticamente toda a sua intermediária para o Bahia. Aí o Eduardo Barros começa a fazer as suas alterações. Ele tira o Keno, que estava muito cansado, participou muito do jogo, se movimentando e criando oportunidades. Ele tira o Keno e coloca o Ganso aos 40 minutos. Nessa troca, ele também aproveita e tira o Pirani, também estava muito cansado, e coloca o Guga para reforçar ali o setor defensivo. Então entraram ali aos 40 o Ganso e o Guga, e ele tirou o Keno e o Pirani. Aos 42 minutos, o Bahia perde um gol. Aí, aquele momento do sufoco, né? É o momento que o Bahia começa a criar várias oportunidades e o goleiro Fábio começa a fazer grandes defesas. O Fábio fez uma grande defesa aos 47 minutos e fez outra grande defesa aos 38. Antes do Ganso entrar, o Fábio já tinha salvado o Fluminense de sofrer o gol do empate. E aí o Fluminense foi se segurando até o apito final, o Fluminense se segurando no setor defensivo. Depois saiu o Lelê para a entrada do Cano, e o Fluminense foi tirando a bola dali, tirando a bola de lá, o Fábio se virando, fazendo grandes defesas, a zaga do Fluminense bem fechadinha, esperando o apito final. Teve ali uns 7 ou 8 minutos de acréscimo. Aí o juiz apitou, a torcida comemorou e ufa, graças a Deus o Fluminense voltou a vencer. Apesar desse sufoco aí nos minutos finais, que é natural, porque o Fluminense jogou praticamente o segundo tempo todo, parte do primeiro e praticamente o segundo tempo todo com um a menos, era natural que o Bahia criasse mais volume de jogo, principalmente com a entrada ali do Danielzinho. E o Fluminense se postasse um pouquinho mais atrás, explorando os contra-ataques, e explorou também com o Lelê em velocidade, enquanto o Lelê estava em campo até a saída dele para a entrada do Cano. O que importa é que o Fluminense conseguiu seus 3 pontos, conseguiu poupar jogadores chaves e importantes como o Ganso e o Cano. Os jogadores que entraram, Pirani deu conta do recado, fez um bom jogo. O Keno, mostrando que está voltando à velha forma, também fez um bom jogo.
O Lelê, apesar de ter perdido um caminhão de gols, fez o golzinho dele e fez a função dele de centroavante. É importante a gente ver o Lelê fazendo o que ele fazia lá no Volta Redonda. E eu tô feliz aí, principalmente com a resposta que os jogadores deram para a torcida, em dedicação, esforço, marcação. Até o Arias, que não fez o grande jogo ofensivo, mas correu, marcou, fez cobertura, se movimentou. Todo mundo, camarada, todo mundo no Fluminense se esforçou, lutou e suou para sair com essa vitória do Maracanã. Mesmo com todos os desfalques do Bahia, todos os problemas que o Bahia teve para colocar o time em campo nesse jogo contra o Fluminense também teve a sua dificuldade de ter um jogador a menos e todos se dedicaram por essa vitória e trazer a tranquilidade para o Fluminense. Porque essa tranquilidade dessa vitória vai ser muito importante para o jogo de terça-feira contra o Sporting Cristal. Show de bola, Fluminense. Nesse momento, claro que tem ainda a rodada aí de domingo, o Fluminense é o terceiro colocado. É se manter ali na briga, no tumulto da galera que está lá em cima. Deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo.